Olá, gente, que a paz e a graça esteja com todos em nome do Senhor Jesus. Peço que compartilhe este vídeo, pois o que será falado é de grande importância, principalmente para você que é meu irmão, meu colega, pastor, você que é profeta, você que é apóstolo, você que é bispo, você que é ministro do Evangelho aqui em alguma igreja do nosso querido Brasil. Eu quero chamar sua atenção exatamente para as censuras que está ocorrendo na Jovem Pan, em outros canais de TV, em outros canais de redes sociais, em outros canais de rádio. Veja bem, censuras de maneira escancaradas por parte do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Comentaristas, jornalistas, estão sendo proibidos de falarem a verdade a respeito dos feitos, a respeito das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, não podendo chamar ele de descondenado, de ladrão, de ex-presidiário. Veja, de falar que ele é contra o aborto, de falar que ele é a favor da legalização das drogas. Os jornalistas, os comentaristas, dentro da sua liberdade de imprensa, está sendo censurado, está sendo proibido. Está sendo proibido. A atenção que eu chamo agora é para um seguinte ponto. Nós que pregamos o Evangelho de salvação, nós que no nosso espaço religioso, o que é garantido por lei também, podemos expressar e pregar, chamar o pecado pelo nome. Veja, esta mesma ditadura, ações de ditaduras, causada pelo TSE e às vezes pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido do partido do PT, a pedido do próprio Lula. Veja, se está ocorrendo censuras a empresários grandes do nosso país, a censura a jornalistas, a comentaristas de diversos canais de televisão e de rádio, de internet. Veja, nós também poderemos, como cristãos, como igrejas espalhadas pelo Brasil, como ministros do Evangelho, ao conduzir o povo na palavra de Deus, poderemos, com a eleição de Lula, poderemos ser também censurados em falar a verdade, como diz as Sagradas Escrituras, ao dizer que, diante da palavra de Deus, a prática homossexual é um pecado, é uma atitude pecaminosa. Ao falar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se porventura um dos ministros do Supremo Tribunal Federal quiser dizer ou interpretar que isso fere a liberdade religiosa ou constrange outras pessoas de outras religiões ao atribuir que somente por meio de Cristo Jesus o ser humano pode ser salvo. Veja, por meio de uma canetada de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, as igrejas de Cristo Jesus podem também serem proibidas de falar que é reprovado diante de Deus, diante da palavra de Deus, o casamento entre homem com homem e mulher com mulher. E além de ser proibida de a igreja pregar isso, ela pode ser forçada, isso é algo hipotético, entenda, mas que pode acontecer. Ela pode ser obrigada a casar homossexuais, mesmo sendo contrário aos seus princípios. Porque aonde tem ditadura, não há liberdade. E onde não há liberdade,
Como poderemos pregar salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor? Como podemos pregar as verdades claramente reveladas nas Sagradas Escrituras? Por isso, deixo aqui o meu alerta para que vocês guiem as ovelhas de Cristo que está sobre os seus comandos a toda a verdade a respeito das Escrituras, a todas as verdades concernentes a políticas a respeito do reino de Deus. Oriente para que as suas ovelhas não sejam cúmplices de uma ditadura contra a própria igreja. Oriente as suas ovelhas para que elas não votem em pessoas que podem promover uma censura a mim e a você, como um pastor, como um bispo, como um profeta, como um apóstolo, como um padre, como um sacerdote na Igreja de Cristo. Oriente para que vote em favor da liberdade do nosso Brasil, o qual já pertence ao Senhor. Oriente, por amor de Deus, porque o que está acontecendo diante dos nossos olhos, as redes grandes de comunicação, é algo terrível. É algo que é contrário à nossa Constituição. E se isso pode estar acontecendo antes do vencedor, antes de Lula ganhar as eleições, se ele ganhar, não ache que a igreja será protegida. Por esse motivo, consciente as suas ovelhas, consciente os filhos de Deus, os quais estão sob seus cuidados espirituais, para que votem a favor da liberdade da igreja de proclamar a verdade dentro do templo e nas ruas. A liberdade de cada um cidadão brasileiro expressar sua opinião e sua crença. Orientem para que os servos de Cristo não sejam levados a caminhos enganosos e devorados por lobos devoradores da política. Você que é homem de Deus, não lave as suas mãos como fez Pilatos, mas tome uma decisão de falar a verdade enquanto você pode. Deixo aqui minhas condolências, meus sentimentos a todos os pastores, assim como o pastor Valadão, André Valadão, que está sendo censurado, está sendo proibido de falar a verdade como ela é, pelo próprio TSE, pois ele já recebeu uma intimação. Oremos pela nossa nação. Oremos pelo nosso país. Oremos para que Deus nos livre das mãos dos socialistas e dos comunistas que querem devorar a nossa nação. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam ao redor de cada um de vocês e de suas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente, hoje e sempre, no poderoso nome do Senhor Jesus.